Saudações, meu nome é Luana Muniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cérebro Psi. No vídeo de hoje irei abordar o tema apego e suas consequências e também pesquisas científicas que englobam esse contexto que é a questão do apego e da afetividade na primeira infância. O apego ele está relacionado àquela relação familiar onde a criança ou o bebê começa a ter seu desenvolvimento afetivo. E isso se dá na primeira infância. E nesse processo há a questão do apego seguro e o apego inseguro, que para a análise do comportamento é a base filogenética onde a criança está se desenvolvendo, ou seja, a criança e o bebê, ele precisa estar relacionado, se relacionando ao adulto que é o responsável sobre ele. Para isso, ele vai demonstrar uma série de comportamentos que é desde ficar correndo atrás da mãe ou do pai, seguir, abraçar, chorar quando a mãe ou o pai sai. São formas demonstrativas e afetivas de comportamentos que está relacionado ao apego. E esse apego, ele vai se desenvolvendo no decorrer da vida, onde a criança ela começa a criar vínculos afetivos com os responsáveis e fazer diversas demonstrações, como eu falei. Mediante a isso, há também um apego inseguro, que é quando a criança demonstra estar insegura afetivamente, ou seja, ela não tem uma base sólida ou um responsável ao que recorrer. Muitas vezes esse apego inseguro, ele necessita, segundo a análise do comportamento, de três perspectivas. Primeiro, a idade da criança, em qual idade a criança está. Segundo, a situação onde a criança está inserida, o contexto, o ambiente da criança. E terceiro, é o repertório comportamental dos pais ou do responsável. A partir desses três contextos é que é observado os comportamentos que a criança vai estar emitindo de insegurança. E o repertório comportamental muitas vezes está relacionado a um repertório comportamental paternal e maternal, onde há brigas, discussões, xingamentos e cria-se então um ambiente onde a criança está inserida, que é, no caso, um ambiente inadequado, onde a criança está observando os verbais da mãe e do pai, palavrões, xingamentos, e também está observando os comportamentos não verbais, que são agressões físicas, empurrões, tapas, entre outros tipos de comportamentos que são elucidados. E ao observar esses comportamentos, a depender da faixa etária da criança, ela vai poder estar interpretando aquilo ali de diversas formas, mas também vai estar criando também comportamentos de apego inseguro. É verdade. Tanto o apego inseguro como o seguro estão relacionados a comportamentos respondentes e afetivos da criança, que possuem base tanto filogenética como bases ontogenéticas, que quer dizer que tem a ver com a questão evolutiva da nossa espécie, como também com a história de vida da criança que vai estar sendo formada através do primeiro grupo. Uma criança que é criada em um ambiente adequado, um ambiente com repertórios verbais reforçadores e também um ambiente onde não há brigas nem discussões e os pais estão presentes na vida da criança, estão ali observando os comportamentos dela e fazendo com que ela se sinta acolhida naquele momento. A criança vai ter um comportamento de regulação emocional adequada, onde ela vai levar isso para a fase adulta de forma estável para o relacionamento futuro dela, não tendo quedas ou então picos de comportamentos emocionais que possam estar afetando o ambiente dela e as relações sociais e amorosas delas futuras, quando se tornarem adultas. E também os padrões comportamentais dela será um comportamento estável, um comportamento onde estará tendo consciência sobre suas ações e também como lidar com o ambiente e as diversidades do ambiente. Isso tem a ver com os padrões operantes, que são padrões de comportamentos que são aprendidos durante a infância e que nós levamos também para a fase adulta, porque faz parte da ontogenética de nós seres humanos.
Já uma criança que possui apego inseguro, segundo a análise do comportamento, ela terá padrões comportamentais que podem ser inadequados durante sua relação social, tendo comportamentos de fuga e esquiva devido às experiências que ela teve durante a vida. Se os pais discutem muito na frente, brigam, ela acaba levando isso também para os seus relacionamentos, tanto sociais como afetivos. Então, é muito importante estar observando os pais e as mães, o que falam na frente dos filhos, como se relacionam, para criar um ambiente seguro, um ambiente onde a criança se sinta confortável. Porque até então, se você, mãe ou pai, discutirem na frente dos seus filhos, vocês podem estar desenvolvendo comportamentos futuros na criança que não possam ser adequados. E toda essa bagagem ontogenética é levada para a fase adulta. Então, o primeiro grupo é um grupo importante para a criança, porque até então é o grupo que vai fortalecer os comportamentos e ser a base de comportamentos primários para a criança naquele momento de desenvolvimento para a adolescência e para a fase adulta. Mediante a isso, tem diversos tipos de pesquisa e experimentos científicos, como o experimento de Halo, ao qual ele demonstra comportamentos através de experimento em animal. Ele faz observações comportamentais sobre como a importância do apego na questão do desenvolvimento infantil, e principalmente em bebês e crianças, e como essa base é solidificada a partir de observação comportamental. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Israel com 280 pessoas entre 19 e 32 anos obteve a seguinte informação: que esses jovens que foram observados os comportamentos e mensurados estatisticamente através de questionários, ao qual foi respondido por cada um deles, observou uma instabilidade referente à questão do primeiro grupo, ou seja, os estímulos ambientais dentro do processo de apego, na infância, fez com que eles se tornassem adultos com apego inseguro, trazendo essa instabilidade para os seus relacionamentos sociais e amorosos. Muitos deles estavam em relacionamentos instáveis devido a esse tipo de comportamento. Resumindo, os estímulos ambientais que foram observados durante a infância, eles trouxeram essa bagagem para a fase adulta. Então, essa insegurança, essa instabilidade foi observado nessa pesquisa, e principalmente a questão de depressão, ansiedade, consumo de substâncias também. Foram observados esses contextos como consequência desses comportamentos de instabilidade. Já uma pesquisa neurocientífica observou o comportamento parental de instabilidade envolvendo as crianças em seu primeiro grupo. O mesmo circuito acaba afetando também o sistema de recompensa. Então, vocês podem observar a relação da consequência desse estudo com o outro estudo ao qual mencionei, que abordam esse tipo de consequência devido ao apego inseguro. E parte desses circuitos, ao qual mencionado na pesquisa, foi o circuito sensorial, visual e também o circuito motor. E como consequência disso, assim como observou outro estudo psicológico, eles observaram aquele circuito neurocerebral e emocional da criança, onde está criando ali, se desenvolvendo o circuito de emoções da criança acabam sendo afetados devido a esses problemas de relação intrafamiliar. E as áreas do cérebro que são afetadas são as áreas corticais, pré-frontal, os núcleos talâmicos, hipocampo, amígdala e núcleos hipotalâmicos e regiões subcorticais. Essas são as regiões, as áreas que são afetadas pela questão do apego inseguro. Estudos são relevantes para nós estarmos observando que cientificamente esses comportamentos, esses padrões comportamentais que são emitidos pelos pais na frente dos filhos, pode acometer consequências futuras para o futuro dessas crianças, porque eles levam realmente isso para a fase adulta, e isso cria consequências devastadoras, principalmente na questão psicológica, neurológica e também na questão social, porque ele não vai poder estar se relacionando de forma adequada
tanto no âmbito de interação social com amigos e relações e tudo mais, como também na questão amorosa, de relacionamentos, casamento e tudo mais. Então nós vemos que é importante estarmos observando o que nós falamos na frente das crianças, porque essa base da primeira infância é importante para o desenvolvimento. Até a próxima, tchau!